Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, do pai do nosso irmão Alan Duto Júnior, publicada pela editora Vida Cristã. Vamos iniciar hoje o capítulo 10, que fala sobre o dom do Espírito Santo de Atos 2:38, e diz o seguinte: No primeiro Pentecoste, depois da ressurreição de Jesus, os seus apóstolos mostraram que Israel tinha rejeitado o Filho de Deus. Com o poder do Espírito Santo, o apóstolo Pedro deu provas de que Jesus é o Filho de Deus. Atos 2, de 14 a 36. Provas através de profecias. Atos 2, 16 a 21, de 25 a 28 e de 30 a 35. Através dos milagres de Jesus, Atos 2, 22, através da sua ressurreição, Atos 2, 32, e através dos milagres do próprio Pentecostes, Atos 2, 33. A conclusão de tudo isso está no versículo 36, abre aspas, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Fecha aspas. O impacto destas provas provocou arrependimento no povo, pois eles disseram, abre aspas, que faremos, irmãos? Fecha aspas. Atos 2:36. O apóstolo Pedro mostrou o que eles deveriam fazer, dizendo, abre aspas, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Fecha aspas. Atos 2:38. Pedro disse mais, abre aspas, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Fecha aspas. Atos 2:39. Note bem que duas promessas foram feitas por intermédio do apóstolo Pedro. Primeiro, remissão dos pecados. E dois, o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos 2:38. Não há nada mais emocionante do que as palavras de uma promessa. Com esta promessa de Atos 2:38, a religião cristã cessou de ser teoria e tornou-se realidade. Quase 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Deus através das palavras de Pedro e foram batizadas. A promessa sobre o perdão dos pecados não é difícil de entender, mas que é este, entre aspas, dom do Espírito Santo? Primeiramente, vamos notar o que o dom não é. Subtítulo: O que este dom não é? O dom do Espírito Santo, de Atos 2:38, não são os dons milagrosos que Paulo mencionou em 1 Coríntios 12 e que Jesus prometeu em Marcos 16, de 17 a 20. Não são pela seguinte observação: o dom do Espírito Santo, de Atos 2:38, é prometido para todos que obedecerem. Atos 2:39 e 5:32. É um fato confirmado que os dons milagrosos não foram outorgados a todos que foram batizados. Nem todos que receberam o batismo nas águas falaram em línguas, profetizaram ou curaram. Mas os dons, o dom do Espírito Santo, de Atos 2:38, foi prometido para todos que são batizados nas águas. Mas nem todos os batizados têm os dons milagrosos. Por isso, este dom, de Atos 2:38, não é o dom milagroso de 1 Coríntios 12. Também, se o dom de Atos 2:38 foi milagroso, então os 3.000 que foram batizados teriam o poder de fazer milagres, falar em línguas e etc.
Mas as evidências mostram que no princípio da igreja somente os apóstolos tinham esses poderes. Atos 2:43, Atos 4:33 e Atos 5:12. Não estamos dizendo que mais tarde os irmãos e irmãs não iriam ter os poderes de Marcos 16, de 17 a 20, pois os tiveram, como em 1 Coríntios 12 confirma. Estamos somente confirmando que nos primeiros tempos da igreja em Jerusalém, somente os apóstolos tinham esses poderes do Espírito Santo, que é uma prova de que o dom do Espírito Santo, em Atos 2:38, não é milagroso. Quando a igreja começou a crescer e a se espalhar fora da cidade de Jerusalém, por causa de perseguições, os apóstolos transmitiram estes dons milagrosos aos outros e assim Marcos 16, de 17 a 20, foi cumprido. Atos 8, 18 e 19 mostra que os dons milagrosos do Espírito Santo foram transmitidos através das mãos dos apóstolos, enquanto o dom do Espírito Santo, de Atos 2:38, é recebido através do batismo nas águas. O dom do Espírito Santo, em Atos 2:38, também não é o batismo do Espírito Santo. Temos somente dois exemplos na Bíblia do batismo do Espírito Santo, e este sempre veio antes do batismo nas águas. Atos 2, 1 e 2 e Atos 10, 44 a 47. O batismo do Espírito Santo veio acompanhado do dom de línguas, enquanto o batismo nas águas, que é o batismo de Atos 2:38, não está ligado com o dom de línguas. O dom de Atos 2:38 não é o batismo do Espírito Santo. Subtítulo: O que este dom é? O que é este dom do Espírito Santo prometido em Atos 2:38? Vamos notar primeiramente que a Bíblia diz, entre aspas, dom, e não, entre aspas, dons. Quando a palavra é usada no plural, dons, a Bíblia se refere aos dons milagrosos do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4, 9, 28 e 31. Quando a palavra é usada no singular, dom, a Bíblia se refere ao próprio Espírito Santo sendo dado. Por isso, o dom do Espírito Santo, prometido em Atos 2:38, é a promessa da presença interior na vida dos cristãos do próprio Espírito de Deus. Com o nosso batismo nas águas, recebemos o perdão dos nossos pecados e o Espírito Santo começa, neste instante, a morar ou viver dentro de nós. Abre aspas. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fecha aspas. 1 Coríntios 3:16. O Novo Testamento mostra claramente em várias passagens que o Espírito Santo habita no cristão. Concentre-se bem nos seguintes versículos da Bíblia antes que você forme uma opinião diferente da que estamos dizendo. Abre aspas. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Fecha aspas. Romanos 5:5. Abre aspas. Vós, porém, não sabeis, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fecha aspas. Romanos 8:9. Abre aspas. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Fecha aspas. Romanos 8:11. Na carta para a igreja em Roma, o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo foi dado e que vive ou habita no cristão. Paulo ensinou o mesmo para a igreja em Corinto. Veja essas passagens.
abre aspas. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fecha aspas. 1 Coríntios 6, 19. Abre aspas. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Fecha aspas. 1 Coríntios 6, 19. De novo, o apóstolo Paulo ensina que o Espírito Santo habita em nós e que o nosso corpo é a moradia do Espírito Santo. Quando Paulo estava escrevendo e ensinando, o jovem Timóteo disse, abre aspas, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós, fecha aspas. Segundo Timóteo 1,14. É bem claro o que Paulo está dizendo. O Espírito Santo habita em nós. A mesma ideia foi dada à igreja na Galácia. Fecha, abre aspas. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Fecha aspas. Gálatas 4, 6. O apóstolo Paulo não é o único autor do Novo Testamento que ensinou que o Espírito Santo habita em nós. Tiago disse, abre aspas, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Fecha aspas. Tiago 4, 5. Jesus Cristo ensinou aos apóstolos que, abre aspas, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o recebe, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Fecha aspas. João 14, 17. Deus prometeu a presença interior do Espírito Santo na vida dos seus filhos. O Novo Testamento confirma esta promessa. Lucas 11, 13, Atos 5, 32, 1 Coríntios 6, 19, 2 Coríntios 1, 22 e 1 Tessalonicenses 4, 48. Subtítulo: Quando recebemos este dom? A pergunta é, abre aspas, quando o Espírito Santo começa a habitar em nós? Fecha aspas. A resposta desta pergunta é Atos 2, 38. Abre aspas. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Fecha aspas. Quando somos batizados nas águas para remissão dos nossos pecados, o Espírito Santo começa a habitar em nós e a promessa de Deus é cumprida. A passagem citada mostra que o Espírito Santo foi dado para todas as pessoas que obedecem a Deus. Atos 5:32. O Espírito Santo habita no cristão. Note bem estas conclusões. 1. O Espírito Santo foi dado para todos como resultado da obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. 2. Todas as passagens citadas acima são confirmações da promessa de Atos 2:38, para mostrar que o Espírito Santo foi dado para todos que foram batizados. 3. Em todas essas passagens citadas, o Espírito Santo não transmitiu poderes milagrosos, mas cada cristão tinha o dom do Espírito Santo e que é a promessa da obediência de Atos 2:38. 4. Romanos 8, de 1 a 14, afirma que se alguém não tem o Espírito Santo, ele não é de Cristo. Por isso, cada cristão verdadeiramente tem o Espírito Santo habitando nele. Vamos parar por aqui, depois a gente vai continuar com o subtítulo O Porquê deste Dom, tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que todos possam entender
quando que o Espírito Santo vem habitar dentro da gente, que é através do batismo, nas águas. E se você tem alguma dúvida quanto a isso, quer estudar um pouco mais sobre o batismo, sobre o Espírito Santo, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você sobre esse assunto ou qualquer outro assunto da Bíblia, tá bem? Se você gostou desse vídeo, também deixa um like aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, aciona aí o sininho para que você receba os próximos vídeos, as próximas leituras, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?